Nós estamos falando sobre a comemoração aos 500 anos da Reforma. Dia 31 de outubro de 1517, Martinho Lutero prega nas portas de Wittenberg as suas 95 teses. E aí então dá início a esse movimento na qual nós chamamos de Reforma Protestante. E o texto que eu gostaria de estudar com vocês, discutir com vocês, se encontra em Romanos, capítulo 1, versículo 16 e 17. Epístola do apóstolo Paulo aos Romanos, no capítulo 1, versículo 16 e 17. Amém? Todos encontraram? Todos encontraram. A minha versão diz assim: pois não me envergonho do evangelho de Cristo, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego, visto que a justiça de Deus se revela no evangelho de fé em fé, como está escrito, o justo viverá pela fé. Amém? Já comentei algumas vezes, mas eu gosto sempre de repetir, o livro de Romanos, assim como cada livro da Bíblia, são livros maravilhosos. Por causa desses dois versículos, que Martinho Lutero, que uma vez pensava que Deus é aquela pessoa, aquele pai, aquele cabeludo, de cabelos brancos, sentado no seu trono, estava prestes sempre a punir você quando você fizesse alguma coisa de errado. E aí então Martinho Lutero, como bom católico, como bom monge, ele fazia penitências e penitências. Subia de joelhos, andava quilômetros, possivelmente se autoflagelava, tentando então dar um jeito naquelas coisas erradas que ele sabia que ele fazia. Porque a Bíblia é muito clara, ela diz que todos pecamos e destituídos estamos da glória de Deus. Mas então ele se depara com esses dois versos: eu não me envergonho do evangelho de Cristo, porque ele é o poder de Deus para a salvação. E finalizando, porque o justo viverá pela fé. E aí, então o coração dele se incendeia, o coração dele torna uma nova alegria ao descobrir que nada daquilo que ele fazia era necessário para alcançar salvação. Mas não só Martinho Lutero, ele foi reformulado, foi encontrado pelo livro de Romanos. Nós temos um teólogo chamado Karl Barth. Essa pessoa, assim como ele vem na teologia liberal, século XIX, positivismo humano, achando que o ser humano é aquela pessoa boazinha que sempre vai alcançar todas as coisas. E esse tipo de teologia, o racionalismo, o positivismo, o neoliberalismo e tantos ismos pela frente, eles não conseguem compreender realmente quem é Deus. E aí começa a falar de coisas que são estranhas. Coisas como, por exemplo, o Espírito Santo é uma força, é uma projeção de Deus. Jesus Cristo não é Deus como Deus Pai. Ele é um Deus, mas um Deus menor. Dilúvio? Isso nunca aconteceu. Foi apenas uma grande enchente que aconteceu lá na região da Palestina. Mar Vermelho? É difícil o Mar Vermelho abrir. Foi uma tsunami que aconteceu, então ficou rasinho e as pessoas puderam passar a pé enxuto. Mas quando esses teólogos começaram a estudar esse livro, eles começaram a voltar àquilo que nós chamamos de neo-ortodoxia. Aquilo que já estava sendo falado há muitos anos, desde os apóstolos. E eles começaram a dizer uma palavra que nós dizemos sempre agora: eu creio. Eu creio em Jesus Cristo. Eu creio em Deus o Pai. Eu acredito no Espírito Santo. Para mim, meus amados, Mar Vermelho, está vendo essas paredes? Era muito mais alta e feita de água. É nisso que eu creio. Eu creio que a terra parou quando Josué falou: terra, sol, parem. Agora, como é que a terra para? O seu sólido líquido continua andando e não acontece maremoto. Isso não me pergunta porque eu não sei. Eu só sei de uma coisa: a terra parou. Como é que uma coisa que está a mais de 300 km por hora andando no espaço para e nada acontece por causa da inércia? Não sei, eu só sei que a
terra parou. E essa volta, meus amados, é uma volta que é devida ao livro de Romanos. E para falar desse verso, eu preciso que vocês entendam o que acontecia com o apóstolo Paulo. Em Atos dos Apóstolos, no capítulo 25, verso 11, nós encontramos que Paulo está diante do governador Festo. Ele está sendo julgado por causa daquelas coisas que ele defendia e os judeus não gostavam. Ele defendia que Jesus Cristo havia ressuscitado dos mortos. E os judeus não estavam gostando nada desse tipo de pregação. E então, como ele passou pela primeira instância, ele é levado então à segunda instância, que é Festo. E aí, quando ele está para ser julgado, o governador fala assim, então, olha, vamos fazer o seguinte, eu vou a Jerusalém, vou instaurar lá um inquérito sobre o que realmente você fez, e aí nós vamos te julgar. Só que os delatores já estavam prontos para pegá-lo e matá-lo. E aí o que Paulo fala? Negativo, eu quero ir para o Supremo. Eu apelo para César. Eu vou para o Supremo Tribunal Federal. Vou ser julgado por Joaquim Barbosa. Se ele não tivesse já se aposentado. Ele apela para o Supremo Tribunal. E então o direito romano na época dizia, olha, já que você quer ir para o Supremo, eu nada mais posso fazer. A única coisa que você vai fazer é ir para Roma. E Paulo então ele vai para Roma. Roma já era uma cidade que possuía uma igreja forte e conhecida. Nesta carta de Romanos, Paulo tenta escrever para os romanos, para aquela igreja que já estava fundada naquele lugar, aquilo que ele acredita ser a salvação em Cristo Jesus. O que ele pensava a respeito da igreja de Roma. No versículo 1 de Romanos, capítulo 1, versículo 8, Paulo diz que em todo o mundo é proclamada a vossa fé. A igreja de Romanos era uma igreja conhecida por ter fé. Em todo mundo conhece qual é a vossa fé, ó romanos. Eu até escrevi nessa época, quando eu estava escrevendo sobre essa palavra, eu me lembrei de um hino que dizia assim: não sei por que de Deus o amor a mim se revelou, por que razão o Salvador para si me resgatou. Mas eu sei em quem eu creio, estou bem certo que é poderoso, guardará o meu tesouro até o fim chegar. Eu sei em quem eu creio. A igreja de Romanos era conhecida por saber em quem ela cria. Era conhecida por causa da sua fé. Várias outras igrejas eram conhecidas por vários outros motivos. Em 2 Coríntios capítulo 8, verso 1, nós encontramos a seguinte mensagem: também, irmãos, vos fazemos conhecer a graça de Deus concedidas às igrejas da Macedônia, porque no meio de muita prova de tribulação, manifestaram abundância de alegria, e a profunda pobreza deles superabundou em grande riqueza da sua generosidade. As igrejas da Macedônia, como Filipos, Tessalônica, Bereia, ficaram conhecidas no mundo inteiro, porque eles tinham no coração uma única coisa: o amor em ajudar outras pessoas. Em Atos 17, 11, nós encontramos: ora, estes de Bereia eram mais nobres que o de Tessalônica, pois receberam a palavra com toda a avidez, examinando as Escrituras todos os dias, para ver se as coisas eram de fato assim. A
igreja que ficava na cidade de Bereia, os bereanos, eram conhecidos por examinar as Escrituras. E a minha pergunta clássica hoje, amado, é: como você é conhecido? Pelo que você é conhecido? Pois, Marcelo, ó, tô de rosa, hein, cara. Só ainda não me acostumei a dar beijinho, cara, mas um dia a gente chega lá, cara. A gente chega lá. É o primeiro passo, né? Tá certo. Amados, pelo que você é conhecido? Os nossos irmãos quadrangulares são conhecidos porque eles pregam a mensagem clássica: Jesus salva, Jesus cura, Jesus batiza no Espírito Santo e ele voltará. Os nossos irmãos adventistas são conhecidos porque pregam a respeito do sábado e de saúde e muitas outras coisas. E pelo que você é conhecido? Somos um. Somos Lagoinha. Você compreende por que você é Lagoinha, Batista Lagoinha de Vila Velha? Se você perder essa frase da cabeça, meu amado, você não é Lagoinha. Lagoinha diz: somos um. Somos Lagoinha. E quarta-feira o Marcelo falou sobre a unidade. Somos um. Somos Lagoinha. Sabe o que me impressionou quando eu cheguei nessa igreja? Há um ano atrás. Que as pessoas tinham alegria de me cumprimentar como se eu fosse já da família. E eu fiquei impressionado, porque eu falei: gente, nem me conhecem. Mas me cumprimentavam como se eu fosse da família. Que bom que você está aqui. Você tem algum GC na mente? Se você não tem, você não é Lagoinha. Lagoinha é formado, e Lagoinha incentiva, e GCs. Pelo que você é conhecido? E aqui dentro da igreja, meu amado, pelo que você é conhecido? Em que você está plantado? Está plantado em alguma coisa? Nós precisamos ser conhecidos. Não podemos ficar no anonimato. As pessoas têm que olhar para nós e enxergar alguma coisa. No mínimo, um servo de Deus. Capítulo 1, verso 11 e 13 de Romanos, Paulo fala que ele ansiava e desejava estar naquela igreja. Só que, como volto a falar, a igreja de Roma não era uma igreja qualquer, já era uma igreja grande. Roma era o centro do pensamento daquela época. Todo tipo de pensador, filósofo estava em Roma. E ele não podia chegar na igreja de Roma e falar qualquer coisa. Eu, às vezes, quando a gente sobe aqui nesse púlpito, fica preocupado, porque aqui nessa igreja é engraçado. Essa igreja é a igreja onde, por metro quadrado, tem mais gente capacitada que eu conheço. Tem o Mário, vai eu falar uma palavra em português errado, pronto, o Mário vai me crucificar, cara. Já era, cara. A única coisa que eu sei, meus amados, é matemática. Português eu só me agaranto, né? Só me agaranto. Temos advogados. Temos pessoas que é fiel e firme na rocha de Jesus Cristo. E vai falar uma abobrinha? Vai ensinar uma coisa errada porque a irmã já está... Opa! Não fale tal coisa. Estar naquela igreja de Roma não era uma tarefa fácil. Ali tinha pessoas que tinham conhecimento acadêmico, pessoas que, além de conhecer a Cristo, o conhecimento espiritual, também tinham conhecimento acadêmico. E aí Paulo, então, no verso 15, ele fala: olha, agora eu estou pronto.
Paulo já tinha passado vários anos pregando em várias igrejas, anunciando sobre o Evangelho de Cristo. E somente agora, ele estava pronto para ir para a igreja de Roma. E aí nós começamos o nosso versículo 16. Eu não me envergonho do Evangelho de Cristo. Paulo não tinha vergonha do Evangelho de Cristo. Ele não se escondia pelo fato de ser cristão. Ele ainda achava que o ser cristão era algo que ele devia se orgulhar. Em Atos 26, 29, quando ele está diante de Fasto e o rei Agripa, ele diz assim: e disse Paulo, prouver a Deus que ou por pouco ou por muito, não somente tu, mas também todos quanto hoje me estão ouvindo, se tornassem tais qual eu sou, servo de Cristo, exceto por essas cadeias. Amados, às vezes a gente tem a impressão de que os outros são melhores do que nós porque eu sou servo de Cristo. Mas é o contrário que o apóstolo Paulo fala. Não importa se era governador, não me importa se era prefeito, não me importa se era presidente, não me importa se era dono de empresa, não me importa se era comandante. O que ele dizia era: eu sou maior que vocês porque eu sou servo de Cristo. Paulo não se envergonhava. Amados, nós temos o maior presente de todos. Nós temos a melhor vida que existe na face da terra. Nós somos remidos pelo sangue de Cristo. Isso é motivo de orgulho. Eles são os perdidos. Eles são os que carecem da misericórdia de Deus. Nós somos melhores do que eles. Nós temos que bater no peito e falar: eu sou Lagoinha. Meu amado, você carece da graça de Deus. Ontem eu fui num... Como é que é o negócio? Não é revelação? Chá de revelação, nem sabia que existia isso agora. Para mim era só chá de bebê. Agora é chá de revelação. Amados, ficava lá no meio de Vale Encantado. Primeiro que para chegar lá eu já fiquei preocupado. Tem que descer os vidros, você não é da área. Aí quando começa a chegar os convidados eu fiquei mais preocupado ainda. Mas aí eu fiquei meditando numa coisa. Como tem gente que carece da graça de Cristo. E aí a gente fica... Eu estava até conversando com minha esposa na volta. Quanta gente nós precisamos anunciar que tem um Deus que é grande. Um Deus que quando você está no miolo do furacão, a única coisa que você fala é: quão grande é meu Deus, cantarei quão grande é meu Deus. Quão grande. Nós temos isso, eles não. Amados, eles não possuem esse Espírito Santo maravilhoso que não está no nosso lado, não. O Espírito Santo não está do meu lado, não, meu amado. O Espírito Santo habita em mim. Que quando eu estou triste, ele me alegra. Que quando eu estou alegre, ele se alegra mais ainda. Eles não têm isso. Eles têm um vazio, um oco no coração, porque lá dentro não tem o Espírito Santo. Nós não podemos nos envergonhar do Evangelho de Cristo. Em 1 Coríntios capítulo 1, verso 23, Paulo fala assim: mas nós pregamos a Cristo crucificado, escândalo para os judeus, loucura para os gentios. Amado, o mundo não vai entender a sua fé e jamais vai entender.
Porque a Bíblia é muito clara, as coisas espirituais só se discernem espiritualmente. Eu creio que o Mar Vermelho abriu, mas você está doido, cara? Como que isso aconteceu? Sei lá como é que aconteceu, eu só sei que abriu, cara. Eu não sei abrir, mas eu creio em alguém que abre o Mar Vermelho. E se ele não quiser também, ele é Deus. Eu creio. E não temos vergonha do Evangelho. A palavra Evangelho significa boas novas. Paulo não tinha vergonha de levar às pessoas uma boa notícia, uma excelente notícia. Mas aí você pode pensar assim: ah, mas Paulo, cara, Paulo foi formado aos pés de Gamaliel. Paulo tinha doutor em teologia. E o que eu sei para falar sobre o Evangelho de Cristo? Nem o start estou fazendo. Em João 9 nós encontramos, para mim é a coisa mais simples sobre como pregar a Cristo. No verso 6 diz que no capítulo 9, Jesus encontra um homem que é cego de nascença. No verso 6 ele fala que ele cospe no chão, só de imaginar o estômago já começa a embrulhar, e taca no olho do sujeito. Ainda bem que ele era cego, porque se ele tivesse vendo, ele falaria: opa, que é isso? Que é isso, Jesus? Você me dá uma escarrada no chão, faz um negócio lá e quer jogar no meu olho? Você está doido, rapaz? No mínimo, aí já tem um bactéria de não sei o que, rapaz. Está doido, para com isso. Ainda bem que ele era cego, não estava vendo nada. Mas loucura, não é loucura um troço desse, cara? Que isso, cara? Vai eu fazer um negócio desse hoje em dia? Eles vão me apedrejar, cara. Mas ele faz isso. E aí, quando Jesus fala para ele: vai no tanque, se lava, e quando ele se lava, ele começa a ver. E aí os fariseus, porque era um dia de sábado, falaram: epa, chama esse camarada aí, porque ele está fazendo o serviço no dia de sábado. Chama, vamos interrogá-lo, abre-se o inquérito, vamos fazer uma CPI do homem cego curado. E chama a testemunha. Olha, nós temos aqui alguns delatores, temos a filmagem, temos o pronunciamento daquele delator dizendo que você foi curado no sábado. Isso é verdade? Sim, isso é verdade. E quem te curou? Foi Jesus? Olha, se foi Jesus, e quem é Jesus, eu não sei. Eu só sei de uma única coisa: eu era cego e agora eu vejo. Amados, você não precisa ter altas teologias para poder falar de Cristo, não. Por quê? Porque você sabe quem você é. Você sabe de onde você foi tirado. E agora você vê. Você era cego e agora você vê. Essa é a pregação, porque esse é o Evangelho. O Evangelho é o poder de Deus para salvação. Eu sei em quem tenho crido, eu sei a quem pregar. Um colega meu uma vez teve um sonho, e o sonho dele me chamou muita atenção. Estava lá na Marinha contando o sonho, e aí ele disse que sonhou com Jesus, e que nesse sonho ele consegue tirar das garras de Satanás um mendigo. Ele pega então o mendigo todo feliz, porque ele está tirando alguém das garras de Satanás, e leva aos pés do mestre. E aí ele percebe que Satanás fica com aquele sorrisinho sarcástico. Sabe de nada, inocente. Ele não entendeu nada daquilo, por que o diabo estava sorrindo. E ele chega
quando ele chega a Jesus com o mendigo, ele diz que Jesus pega um papel que estava no chão, entrega para o mendigo olha aquele papel, e volta de onde ele tinha vindo. E aí então o sentimento que toma conta daquele colega meu naquele sonho era de indignação, de raiva daquele mendigo, e fala: Jesus, como é que o Senhor deixa esse camarada voltar para Satanás? E aí a pergunta que então Jesus faz para ele que me deixa encabulado: você sabe o que é o Evangelho? Você sabe, meu amado, o que é o Evangelho? E aí uma coisa curiosa que eu fiquei é que a gente tem raiva daquelas pessoas que não estão na igreja. A gente tem um sentimento de falar: caraca, por que você não é crente? Seu cachaceiro, seu drogado, adúltero. O Evangelho é o poder de Deus para salvação. Deus não está preocupado com as pessoas que estão no mundo, no sentido de que está preocupado e triste porque elas estão lá, mas Ele gostaria que estivesse cá. Mas se a escolha deles é estar lá, a única coisa que Ele fica é triste e não revoltado. Amado, o Evangelho é poder de Deus para a salvação. E quando a Bíblia fala em poder, poder é a palavra que origina a nossa palavra em português chamada de dinamite. Dinamite é uma coisa que explode, é uma coisa que tem poder em si só. Não é um poder como, por exemplo, o deputado tem poder, mas é porque eu elegei e dei o poder para ele. O poder que vem falando aqui é um poder inerente, a pessoa tem poder em si mesmo. O Evangelho, ele tem poder para salvar. Uma vez eu vi uma pregação, e aquela pregação me deixou assim, curioso. Porque a única coisa que a pessoa fez foi soprar numa bexiga, encher uma bexiga, esvaziar a bexiga e falar: quantos aceitam a Jesus Cristo como único e verdadeiro Senhor? Veio um monte. Como? Eu fiquei pensando: que é isso, Bionicão? O camarada não me fala uma única palavra. Por quê? Porque Deus não precisa de advogado, meus amados. Não somos nós que convencemos o homem do pecado, da justiça e do juízo. A nossa única coisa que Deus nos chama para ser é o que? É testemunhas. Eu tenho que entender que o Evangelho é poder de Deus para a salvação. Na hora, peraí. E sabe, amados, nós estamos falando da reforma. E o que isso tudo tem a ver com a reforma? Eu gostaria de salientar, se você não entendeu, uma coisa que o pastor Antonino sempre falou, é que quando a igreja é fundada por Jesus Cristo, até o momento que acontece na reforma, e em todo o movimento, desde Adão nós encontramos isso, é que Deus levanta o homem por ser pecador, por natureza ele cai, deturpa a mensagem de Deus, e Deus então tem que levantar mais homens, e esses homens novamente vêm à igreja e caem de novo, com deturpações, e então tem que levantar, e essa coisa vai fazendo um ciclo. A mensagem do Evangelho tinha sido, a palavra que me lembra é corrupto, mas agora não me lembrei mais do adjetivo. Corrompido, português é isso, rapaz. Ela foi corrompida
porque o ser humano ele tem um mal dentro de si. E aí a primeira corrupção que acontece é que para você alcançar o céu, basta comprar uma indulgência. Compre uma indulgência, que todos os seus pecados serão perdoados. Mas o Evangelho diz que sem sangue não há remissão de pecados. Somente o sangue de Cristo é que nos limpa e nos purifica de todo o pecado. E aí então no dia 31, e aí eu gostaria de falar um pouco sobre o dia 31 de outubro. No dia 1º de novembro é comemorado o Dia de Todos os Santos. No fim do 2º século, alguns cristãos começaram a honrar os mártires que haviam sido mortos e achavam que eles já estavam com Cristo e oravam para que eles intercedessem a seu favor. Em 13 de maio de 609, o Papa Bonifácio IV, ele dedica o templo romano Panteão, que era a reunião de todos os deuses romanos, a Maria e a todos os santos. O Papa Gregório III, ele dedica uma capela em Roma a todos os santos e ordena que eles fossem homenageados no dia 1º de novembro. E no ano 835, o Papa Gregório IV declara esta festa como sendo uma festa universal. Só que a comemoração começava com uma vigília no dia anterior, chamada de Vigília de Todos os Santos, que no inglês, All Hallows Eve. E nesse dia anterior, era comemorado o dia do Samhain celta, que era o fim do verão. Um dia que comemorava a passagem do ano novo celta, era o fim do verão e o início do inverno. Os celtas acreditavam que nesse dia as almas dos mortos retornavam às suas casas para visitar os familiares, buscar alimentos e se aquecerem no fogo da lareira. Esse era um dia onde o nevoeiro mágico se dispersava e os elfos podiam, até parece o Senhor dos Anéis, né? Os elfos podiam ser vistos pelos humanos. A fronteira entre o outro mundo e o mundo real desaparecia. Então, no dia 31 de outubro, era comemorado o fim do verão celta. E os celtas acreditavam que existia uma linha tênue entre os vivos e os mortos que poderia ser cruzada. E aí, então, quando essa festa é levada para os Estados Unidos, eles não falam mais All Hallows Eve, eles falam simplesmente Halloween. Dia de Todos, Vigília dos Santos. E aí os Estados Unidos, como sendo aquela máquina produtora de ganhar dinheiro, inventa toda essa situação de bruxas. A igreja, por que a igreja ela tenta fazer isso no dia 1º de novembro? Porque, amados, no dia 31, todo mundo na Europa estava comemorando o dia de Samhain celta. E a igreja, para não perder aqueles cristãos, vamos fazer o seguinte, vamos criar uma festa aqui, gente. Aqueles que vocês cultuam aí no Samhain, que é o fim do verão, esse é o dia de todos os santos. E aí eu me lembro que no mesmo livro de Romanos, no capítulo 12, Paulo fala a seguinte coisa: não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela graça de Cristo. O Natal foi a mesma coisa, meus amados. Existia uma festa pagã, e a igreja, para não perder o membro que estava lá na festa pagã, fala a seguinte coisa: não. No dia 25, é o Deus Sol, e Deus Sol é Jesus, porque Ele é a luz do mundo. Algum problema em comemorar Natal dia 25? Nenhum problema, meu amado. Mas lembre-se, não tem árvore, a árvore de Odin, não tem presente, não tem... Ainda fala do Espírito de Natal. Eu só conheço um Espírito, amado, que é o Espírito Santo. Eu não quero saber de Espírito de Natal. Páscoa é a mesma coisa. Aí começa a inventar coelhinho, ovo. Por quê? Porque as pessoas
não querem perder os membros, mas não quer que o membro seja transformado. Meu amado, se você não é transformado, você não presta para ser membro dessa igreja. O pastor fala isso sempre. Uma única coisa que nós não podemos fazer em Lagoinha é o quê? Pecar. Quer fazer qualquer outra coisa? Faça. E seja plantado em qualquer área da igreja, mas faça. Mas o que você não pode fazer aqui dentro é pecar. O Evangelho não está interessado em pessoas que pecam, meus amados. A dinâmica do Evangelho é: não se conforme com este mundo, mas seja transformado. Você precisa deixar de ser o que você era e passar a ser uma nova criatura. Porque as coisas velhas se passaram. É evidente que vamos falar como o apóstolo Paulo. Caraca, o bem que eu queria fazer, se eu não faço. Mas o mal que eu não queria, eu estou fazendo toda vez. Maldito o homem que eu sou. E aí o livro de João fala, pum, filhinhos. Olha, a história é o seguinte. Você não deveria pecar. Mas se você pecar, imediatamente, nós temos um advogado no céu, e ele é fiel e justo para vos perdoar e purificar de toda injustiça. A guerra nossa é essa, meus amados. Nós não somos pessoas querendo ser santos, nós somos pecadores no caminho para Canaã celestial. A consciência que nós temos é que nós somos pecadores. Porque a Bíblia é muito clara em dizer, se alguém acha que não é, meu amado, você está enganado. Porque a Bíblia diz muito claramente, todos pecamos e destituídos estamos da glória de Deus. Se você não entende o que é transgredir a lei de Deus, os judeus achavam que transgredir a lei de Deus era só quebrar os 10 mandamentos, mas Jesus fala, ai, você não sabe de nada, inocente. Você já amou o seu irmão hoje? Não. Já vendeu tudo o que tinha e deu para os pobres? Não. Está amando a Deus acima de todas as coisas? Não. A lei de Deus é muito maior. E é o que a Igreja Batista Lagoinha me ensina, uma coisa muito boa, porque a Bíblia prega isso a todo momento. Somos um. Somos Lagoinha. Se você, eu sou péssimo em guardar nome. Felipe não. Fabrício. Eu só chamo Fabrício de Felipe, não sei porquê. Aí o primeiro nome que vem na mente é Felipe. Aí eu fico, não é Felipe. Eu sou péssimo em guardar nomes, amados. Mas eu tento guardar. Eu tento chamar cada pessoa pelo nome. Eu tento conhecer todo mundo. E olha que eu sou tímido. Eu tenho que lutar contra a minha timidez. Você conhece o irmão que está do seu lado? Você conhece o irmão que está sentado lá no outro banco? Você conversa com ele? Você já deu um bom dia para ele hoje? Amados, a tônica da nossa igreja é essa, nós somos um. Nós somos um. E eu queria deixar para finalizar que a reforma, ela nos deixa 5 verdades que jamais podemos esquecer. Sola fide, somente a fé. Nada do que você faz vai te levar para o céu. Nada. Justo é salvo pela fé. Sola Escritura, somente as Escrituras. Examinai as Escrituras, porque achais que aqui dentro tem a vida eterna. Amado, eu só queria fazer um comentário, porque
A mente humana não consegue entender o que está escrito aqui dentro. Eles acham que o Gênesis não aconteceu, que isso é uma coisa mitológica. A Bíblia não está preocupada em te dar explicações científicas. A Bíblia não está preocupada em te dar explicações históricas. Ela possui ciência? Possui. Ela possui história aqui dentro? Possui história. Toda a história do judeu está aqui dentro. Mas o que esta palavra está preocupada em te ensinar é ser o manual da salvação. Aqui dentro tem tudo o que você precisa saber para ser salvo. O que não está aqui, meu amado, não se preocupe. As coisas que não subiu ao coração do homem, né? Sola Christus, somente Cristo. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Sola gratia, somente a graça. Você é salvo não é porque você merece. Deus não te olha com um olho diferente, não é porque você merece. Ah, mas eu vou na igreja todo domingo de manhã. Amado, estar aqui na igreja domingo de manhã é um sacrifício, não é? É. Para mim é. Mas eu estou aqui, eu gosto de estar aqui. Eu falo, não é assim que a coisa acontece não. Eu vou lá. Mas aí se eu chegar para Deus e falar, Deus, olha só, eu estou indo na igreja domingo de manhã, na escola bíblica. Deus vai falar, sim, e daí? Está fazendo mais do que obrigação. Deus nos olha com um olhar diferente, meu amado, porque Ele nos ama. E é a graça, é o presente que Ele nos dá, é a salvação. Basta o quê? Crer. Soli Deo glória. Glória somente a Ele. Porque dele e por Ele. Eu fico impressionado com Paulo. O livro de Romanos é um livro que tem muita coisa. No final do capítulo 11, e eu gostaria até de ler, porque eu gosto desses versos. Depois que ele explica toda a sua teologia para os romanos, capítulo 11, verso 33, ele termina o seu tratado teológico da seguinte maneira: ó profundidade das riquezas, tanto da sabedoria como da ciência de Deus, quão insondáveis são os seus juízos, e quão inescrutáveis os seus caminhos. Pois quem jamais conheceu a mente do Senhor, ou quem se fez seu conselheiro, ou quem lhe deu primeiro a ele para que lhe seja recompensado? Porque dele e por ele e para ele são todas as coisas. Glória, pois, a ele eternamente. Amém. Amados, a mensagem da reforma nos ensina a ser pessoas diferentes, melhores. A mensagem da reforma nos ensina que lá fora existem muitas pessoas que precisam conhecer o Evangelho. E que somos nós que temos que levar esse Evangelho. E esse é meu desejo do meu coração para todos vocês. Vamos ser Lagoinha. Vamos ser Lagoinha. Somos um. Somos Lagoinha. Amém?